Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas e flamenguistas de todo o Brasil. Sou eu, Elano Maia. Nesse domingo, dia de clássico dos milhões, dia de jogo do Mengão, Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo daqui a pouquinho às 16 horas no estádio. Jornalista Mário Filho, conhecido também em todo mundo como estádio do Maracanã. E o Maraca é nosso, tá certo? Vou trazer aqui os relacionados, né, da partida de hoje, de logo mais às 16 horas, nesse jogo de volta, né, entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, e trazer também outras informações para você, torcedor rubro-negro de todo o Brasil e de todo o lugar do mundo, tá certo? Você sempre é bem-vindo, você é sempre bem-vinda aqui no canal Flash Champion, tá certo? Mas antes de trazer as informações, meus amigos, minhas amigas, se inscreva nesse canal, é de graça, é gratuito, tá certo? Não paga exatamente nada. Debaixo do visor a qual você está me vendo, meu amigo, minha amiga, você verá um nome que está em vermelho, inscrito, inscreva-se, você toca nele. Do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim o YouTube vai notificá-lo sobre vídeos novos e também entradas ao vivo através de lives, tá certo? Mas, meus amigos, eu quero ressaltar que o importante é você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e o seu like, tá certo? Para que assim o YouTube venha validar a sua inscrição neste canal. Os relacionados para o jogo de logo mais, tá certo? Entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo serão estes, né? Andréas Pereira, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pedro, René, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho e o William Arão, né? Rodrigo Caio está de fora por conta de não ter ainda uma data prevista para a sua volta aos gramados. O Pablo está fora também pela lesão no joelho, né, que ele sofreu no primeiro dia de treino. E o Bruno Henrique pela luxação no ombro, né? O jogador não se recuperou a tempo e é desfalque para a partida de logo mais às 16 horas contra o Vasco da Gama, tá certo? Meus amigos, nesse último jogo entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, a renda do jogo foi 1.137.000, tá certo? E o Flamengo, meus amigos, saiu aí desse jogo com um lucro menor do que o Vasco da Gama. Por quê? Porque, meus amigos, em todos os clássicos do Campeonato Carioca, o Flamengo está tirando do próprio bolso, tá certo? A quantia a qual o Flamengo está bancando, melhor dizendo, todos os exames antidoping, entendeu? Enquanto as outras equipes não têm interesse de fazer exame antidoping, a equipe do Flamengo sempre tem o interesse e está bancando o exame antidoping, entendeu? Então o Flamengo aí nesse jogo, meus amigos, era para ter saído com um lucro de 20 mil reais, assim também como a equipe do Vasco. Mas como o Flamengo quis arcar com os exames antidoping, tá certo? O Flamengo saiu com um lucro de 15 mil reais, tá certo? E assim, de certa forma, meus amigos, o Flamengo tem pagado para jogar, né? Essa que é a verdade. O Flamengo não tem tido lucro, o Flamengo não tem visto como algo lucrativo, está, de certa forma, participando do Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca ele tem sido para o Flamengo como um dever de casa, né? Que uma professora passa para um aluno e o aluno tem um dever de fazer o seu dever de casa e entregar, entendeu? Da mesma forma eu vejo isso para com o Flamengo, né? O Flamengo está simplesmente, meus amigos, fazendo o seu dever de casa, que é buscar aí o inédito tetracampeonato
carioca, né? Que é inédito aí para o Flamengo. E com toda a sinceridade do que eu vou falar agora, eu vejo o Flamengo como um, um time aí que é favoritíssimo a ser campeão carioca desse ano, tá certo? Não estou aqui menosprezando nem Fluminense, nem Botafogo, nem Vasco, mas o Flamengo é o forte candidato a ser campeão carioca nesse ano, sem sombra de dúvidas. Mas vamos mudar de assunto, meus amigos aqui, falar sobre um tempo, tá certo? Que o Flamengo vai ter para realizar alguma contratação ainda, tá certo? O Flamengo vai jogar hoje, no caso hoje é 20, né? E só vai jogar novamente no dia 31 de março, que esse é o dia do meu aniversário, né? O Flamengo vai jogar ou contra o Fluminense ou contra o Botafogo, tá certo? O Flamengo terá aí mais ou menos aí 11 a 12 dias, tá certo? Por quê? Porque no dia 2 de abril, meus amigos, se encerra o prazo de inscrição de jogadores na Libertadores da América. Então o Flamengo vai ter pouco mais aí de 12 dias para trabalhar, tá certo? Para olhar para o mercado, para aproveitar essa oportunidade e contratar reforços aí para esse elenco, tá certo? O Flamengo visa a contratação de um goleiro, a contratação de um meio de campo, né? Aquele que venha substituir ali a ausência do Arrascaeta e pretende contratar um atacante, né? Um atacante que jogue ali que jogue ali na posição ali do Michael, né? Que saiu e de certa forma ainda não teve alguém que cobrisse ali a posição dele. Mas, meus amigos, o Flamengo terá esse prazo. O Flamengo tem que aproveitar essa oportunidade e não pode deixar de olhar para o mercado, que o Flamengo ainda precisa contratar em algumas posições aí. A gente vê que o Flamengo tem uma necessidade, essa é bem verdade. O Flamengo ainda pretende ainda contratar um goleiro, né? A gente analisa e vê que se for realmente para contratar um goleiro, exemplo, o Santos, né? A gente vê que o Santos ele é bom, é um bom goleiro, mas tem a mesma deficiência para jogar com os pés, entendeu? Então, se for trazer o Santos, é melhor deixar o Hugo mesmo, que está de certa forma melhorando, né? Os seus números ali, o seu aproveitamento. E vamos aguardar para a cena dos próximos capítulos, né? Mas, meus amigos, a arbitragem do jogo de hoje está por conta do Rafael Martins de Sá, tá certo? Assistentes é o Daniel do Espírito Santo, o assistente 2 Carlos Alves de Lima e o VAR com o Carlos Eduardo Nunes Braga, tá certo? Esse será a arbitragem que estará no jogo de logo mais às 16 horas lá no estádio do Maracanã, tá certo, meus amigos? E outra notícia também que trazemos aqui é que, de acordo com o nosso amigo Mauro Santana, né, do canal do Mauro Santana, ele disse que dentro do Flamengo há uma pressão interna, tá certo, para que Rodolfo Landim assuma a presidência da Petrobras. Eu não sei qual é a ideia dessas pessoas aí fazendo pressão para que o Rodolfo Landim venha assumir a presidência da Petrobras. Não sei qual é a intenção, se é realmente colocar alguma ala, né, que era contra a reeleição do Rodolfo Landim. Não sei se a intenção deles é colocar essa outra chapa, a qual foi derrotado dentro do Flamengo, não sei. Mas há uma pressão interna que porque quer que o Rodolfo Landim assuma a presidência da Petrobras, né? De certa forma, há ainda quem digam que seria uma boa para o Flamengo também o Rodolfo Landim assumindo a presidência da Petrobras, né? Eu não sei até onde isso pode ser bom para o Flamengo, mas que na verdade, na minha opinião, aquilo que o Eduardo Bandeira de Melo iniciou, a gestão do Landim, já no seu segundo mandato, vem assumindo muito bem, tá certo? Vem assumindo o Flamengo aí e vem mostrando que
Está sendo uma das melhores gestões, tá certo? Essa é a minha opinião. E vejo que aqueles que não gostam, aqueles que batem contra, aqueles que são anti, né, anti Rodolfo Landim, eu acredito que teria que se apresentar e mostrar uma solução para agora, né? Se caso não tem, seria melhor realmente permanecer quietos e calados, né? Mas essa é a minha opinião, tá certo, meus amigos? A expectativa, meus amigos, é de 50 mil ingressos foram vendidos. Há quem diga que é 45. A notícia também que temos é que ainda no setor sul ainda há 13 mil ingressos, né? Eu acredito que vai diminuir até o horário do jogo, pela busca, né? Pela demanda também do jogo. Mas temos aí com expectativa de mais de 50 mil pessoas pagantes no Maracanã no jogo de logo mais, tá certo? Meus amigos, eu quero que você deixe abaixo aí nos comentários qual time seria essencial para esse jogo de logo mais, tá certo? Com qual time você entraria para o jogo contra o Vasco daqui a pouquinho às 16 horas no estádio do Maracanã? Eu particularmente entraria com o Hugo, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, ala direita Rodinei, ala esquerda Everton Ribeiro, meio de campo João Gomes e Arão, um pouco mais ali na frente Arrascaeta, e na ausência do Bruno Henrique entraria com Pedro e Gabigol, tá certo? Esse seria o meu time para o jogo de logo mais às 16 horas, tá certo? E deixa a sua opinião, seus comentários, é de grande valia para o canal Fla Champion, tá certo? Se inscreva debaixo do visor a qual você está me vendo, terá um nome que está em vermelho, inscrito, inscreva-se. Você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim, meus amigos e minhas amigas, você será notificado para vídeos novos e entradas ao vivo através de lives, né? Mas ressalto que é necessário você deixar um like e o comentário para que o YouTube venha validar a sua inscrição. No mais, meus amigos, um abraço, saudações rubro-negras a todos vocês, um bom jogo e vitória na guerra e vitória do Mengão em cima do Vasco. A minha expectativa é de 3-0. E qual é o seu placar? Deixe abaixo o seu comentário, e o seu comentário é de grande valia e de grande importância para esse canal. Um abraço, tchau, tchau, até mais.